viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e com as 7 esferas do dragão desejaria que houvesse paz mundial. É um mentiroso, né, mano? Todo programa o cara inicia mentindo, mano. Isso é doença, né? Sempre, não, mas eu desejaria amor, paz. E você desejaria o quê? O homem que se absteria da riqueza. Eu desejaria desejos infinitos. Aí, ó. Boa, boa. E quem é você? O quê? Quem é você? Eu sou o Carlos Pereira. Ah, tá. Então já começou tudo errado. Agora sim. O ouvinte me conhece. Já chegou quebrando as pernas do Sheilong, né? É. Ia bugar o Sheilong. Eu sou o Felipe Vieira, eu sou humilde. Eu pediria apenas pra voar, né? Que nem os bonitinhos lá do Saiyajin lá. É isso? Que pedido pobre, velho. Os caras voam. Eu sou humilde, rapaz, sou humilde. Ai, só o cara voar que nem um jatinho lá, o cara fica. Aí depois, quando ele quer fazer uma força, ele faz uma forcinha assim no pipoco e o cara. Quer virar o Astro Boy, quer virar o Astro Boy. Pronto. Eu sou o Max e com a 7 esferas do dragão desejaria uma noite de lua cheia. E hoje à noite não tem luar. Quem ia gostar desse pedido era a Joelma do Calypso. Acho que não, que a lua traiu ela, né? Meu nome é Jamerson e se eu tivesse as 7 esferas do dragão, eu ia pedir pra que não existisse Dragon Ball Super. Pelo amor de Deus. Achei que você ia falar o GT. Achei que ele ia pedir uma fono. O Super é melhor que o GT. Vamos desvendar, decifrar, correr para pegar e quem sabe conquistar as esferas do dragão, falando sobre um dos mangás e animes mais famosos e influentes de todos os tempos, Dragon Ball. Que maravilha. Solta o som, DJ. Que beleza. As esferas do Dagrão. Hoje a dislexia vai longe. Bom, eu acho que conheci TV Globinho, né? Passava na Globo o Dragon Ball. Você é muito novo. Quando o cara é novo, é muito novinho. Os caras viu com um chefe Apache lá na tribo. Novinho. Não, eu vi acho que TV Globinho. Criança. Inclusive, eu acho que eu vi primeiro o Z. Depois eu até, como TV aberta reprisa tudo, né? No meio tá no Freeza, volta pro Goku pequeno. Mas eu comecei, se eu não me engano, no Z mesmo, Saga do Saiyajin, Raiz, Raditz, Nappa. Que fica aí o questionamento como é que seria o Nappa Super Saiyajin, que até hoje a gente tem essa dúvida. Ele é só o bigode. Só o bigode dourado. Igual o personagem quebrado aqui, meu. Nevou, né? Ele fazia o Nevou. Sabe? O bigode levanta. Oxigenado assim, o bigodinho. Nevou. Conheci lá e assim... Brincadeira de moleque, né, mano? Quem você é no Dragon Ball sai na peia, como diriam nossos amigos aí, um com o outro. Sem perder a amizade. Famoso 5 minutos sem perder a amizade na rua. O engraçado é que os caras no soco, no chute e tal, aí vem um e solta Kamehameha. Aí os caras já, isso não funciona. Tá com uma pedra no cabelo. Ai. Vamos lá, na ordem. Como é que vocês... eu vou falar de mim, pronto. Porque eu sou velho. Eu sou velho daqui. Sou mais velho. Então é o seguinte. Eu tava até contando pro pessoal aqui, revista Herói, anos 90. Nossa. Né? Lendo lá, e aí eu já assistia Cavaleiros, já assistia algumas coisas e tal. E aí via, poxa, um tal de Dragon Ball. O melhor anime de todos. Mais famoso. Quando vai vir pro Brasil. Aí eu ficava naquela expectativa tal. E veio, o SBT trouxe. O SBT, não era TV Globinho. SBT, eu acho que já chamava Sábado Animado, alguma coisa parecida com isso. Era no sábado de manhã. Bom, logo depois de Fly, que era, que era a adaptação do Dragonfly. Não, Dragon Quest. Dragon Quest, que é do jogo Dragon Quest. E Fly acabou. Tudo do Akira Toriyama. Exatamente. Fly acabou, mas Dragon Ball não. E cara, a gente ficava todo final de semana assim, torcendo e passava uma semana porque o anime era muito bom, né? Dragon Ball lá com o Goku criança, e eu achava maravilhoso, achava sensacional. Só que eu lembro de um cara escrever uma carta pra Revista Herói falando assim: vocês vão ficar passando uma vez por semana, né? Falando do SBT, SBT vai ficar passando uma vez por semana, vai chegar no Dragon Ball GT, que na época tava sendo produzido, eu já vou ser vou estar com os meus netos e tal, não sei o quê. Então, foi interessante, mas logo em seguida
depois veio o Dragon... Logo em seguida, não. Demorou um tempo. E o SBT ficava reprisando também. Ele chegava numa parte, acho que ele demorava pra comprar a temporada, aí reprisava. Eu lembro que uma vez parou no tal Pai Pai. Cara, sempre voltava. Sempre voltava. Tipo o Cavaleiro do Zodíaco com as 12 casas. Né? Mais ou menos isso. Aí, Dragon Ball Z a gente assistiu na Band. Na Band. Verdade. A Band foi a Exatamente. primeira a passar Dragon Ball Z e foi uma alegria. Aí veio o GT. Na verdade, já tinha desistido do Z, né? Na saga do Majin Buu. Mas também até o Freeza, né? Sempre parava no Freeza e voltava. Freeza e voltava. Mas aí eles foram... 5 minutos para a destruição de nave Band, Z. a Band... 20 episódios. A Band passou tudo, cara. Inspirou 24 horas. É, por aí. Mas a Band passava todos os dias. Então, como a gente conhecia a nossa querida TV aberta brasileira, a gente ficava... Vai passar todos os dias, uma hora vai começar a reprisar. E é batata. Reprisava no meio, terminava assim, no próximo episódio vai vencer o Freeza. Aí ele reprisava. Goku morre. É, por aí. Mas... Os títulos dos próximos episódios é pouco sugestivo. Né? Tudo spoiler. Você tá um mês assistindo o próximo episódio. Goku usa as esferas do dragão, morre e salva o planeta. Aí eu lembro que uma última coisa que no GT, aí eu comecei a assistir o GT, que aí passou, acho que o GT, quem começou a passar foi a Globo, não lembro. A abertura começou... que a galera dedica pras namoradas aí. Né? Passava primeiro no Cartoon Network, depois veio pra Globo. Mas foi no Cartoon primeiro? Cartoon foi primeiro. TV fechada primeiro. Primo rico. Porque, como eu falei, eu levava meu amigo gravava as fitas pra mim, porque eu não tinha TV a cabo, ele gravava, ele era rico, gravava pra mim e eu deixava uma outra fita pra ele gravar o da outra semana. Aí eu pegava o final de semana e assistia tudo que ele gravou. Você vai contar essa história direito. Explica o que é fita, fita calma cassete. Aí, o pessoal que já ouviu já sabe. Mas um cara virou pra mim, porque eu comecei a assistir o GT e tal, assisti 2, né, tava achando, tem alguma coisa que lembra um pouco os primeiros, tem outra coisa que os caras mantiveram do Z, é ruim. Aí um camarada virou, já assistimos tudo. Eu falei, tão curto assim? A gente assistiu num dia. Aí eu botei de vez. Aí nunca mais assisti, até hoje nunca mais assisti Dragon Ball. Os amigos eu tenho vontade também? de assistir Dragon Ball. Não, mas Dragon Ball GT é curta. Mas pra ver num dia? O dia dele tem quantas horas? Moleque assiste numa tarde. Eu assisti quase a temporada inteira do Crônicas de Gelo e Fogo lá do Game of Thrones num dia. 8 horas assistindo, tô falando sério. Primeira temporada tem 15 episódios. Não, mas tudo de 20 minutinhos e tal. Eu sou maníaco assim, vai de maratonar. Agora conta essa história direito, Max. Você começou pelo GT? Não comecei pelo GT, comecei com você, pela Band. Não sou tão jovem assim. Que nem o Carlos. Eu comecei a assistir, na verdade, primeiro no SBT mesmo. SBT, Dragon Ball. Eu não lembrava o nome do programa, você já se denunciou mais velho do que eu. Mas era de sábado mesmo. E assim, era legal, era bem divertido. E aí eu lembro quando surgiu Dragon Ball Z na Band, eu falava, mano... Isso aí não tem nada a ver com o antigo, isso é zoado. Eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Até o traço era bem diferente, né? Eu achava muito forçado, os caras com os músculos todo rasgado lá. Eu falei, isso aí é muito forçado, muito quadradão, né? Eu desenhava também, então eu achava meio forçação de barra. Mas um amigo meu me convenceu a assistir e aí então... Não teve jeito, se tornou o meu anime favorito. Comecei a comprar mangá, revista Herói, revista tinha uma outra lá que é Ultra Jovem, revista Ultra Jovem. Caramba, Ultra Jovem. Revista, lembra? Revista Ultra Jovem. Essa aí tinha várias em casa assim também, que falava do Dragon Ball e também na expectativa do GT. Eu gostei muito do GT na época que eu assisti, mas por causa do Super Saiyajin 4, que era maneiro demais. E ficou um hiato, né, depois de muito tempo. Sim. Até vi o Super e também tenho assistido aí, também tenho acompanhado. Tudo, né? Super eu acho melhor que o GT. Muito melhor. A história é muito melhor. Muito melhor. Talvez os caras avacalharam um pouquinho no traçado ali, no desenho ali, que às vezes tem uns episódios meio zoados, mas a história é bem melhor. Um negócio de saiyajin azul aí. Vermelho. Dá uma viajada um pouco, assim, os caras têm que vender boneco, né? Então, Só queria derrubar a mentira aqui dos amigos do André, que tem 64 episódios do GT. 64 episódios. Nem bate num dia isso. Cara, 23 minutos. 23 minutos. Dá mais que um dia assistindo. Dá um pouco mais de um dia. Esse é o mesmo cara que eu tinha, um amigo meu também. Sei lá, 2012. Não, Naruto já acabou lá no Japão, eu já vi. Tá bom. Esse é o mesmo padrão de mentira que os caras... Que papinho. Papinho, viu, mano? Eu quero saber como é que o Jamison conheceu o Dragon Ball. Rapaz, eu sou novo, né? Eu conheci no TV Globinho. TV Aí, Globinho. aí, E o do meu. Fábio Bernardes estragou minha alegria, né? Eu lembro que eu saía da escola correndo, largava de 11h30 e era a hora que tava começando Dragon Ball Z, mais ou menos, né? Aí chegou um dia em Nossa, casa, era tava horrendo a MC escola Ludmilla.
Aí hoje, se eu sair do trabalho correndo pra assistir, eu vou ver Ludmilla, vou ver Fátima Bernardes, aí não dá, né? Um encontro. Aí não dá. Eu posso falar um negocinho aproveitando a fala dele? Claro. O negócio de sair correndo pra assistir. Isso É. acontecia comigo. E foi engraçado que, assim, depois de um tempo casado lá, namorando, na época namorando e tal, se tornou minha esposa, a Michelle, Sim. né? E ela me falou, sabe que você era um menino estranho na escola. Eu falei, por quê? A gente tava no mesmo colégio. Aham. Ah, toda vez eu via você, quando eu batia o sinal pra ir embora, você ia correndo e segurando a mochila com a mão com as costas, assim, segurando a mochila pra não ficar batendo. Aí, por que você saia correndo? Aí eu falei, porque eu ia assistir Dragon Ball. Eu ia assistir Dragon Ball, era a fase do céu na época, né? Era 6 da Caramba, tarde, assim, boa. passava. E eu saia correndo. Ela Nossa, falou, você era era um isso menino mesmo, esquisito. Eu falei, tá vendo? Você casou com um menino esquisito que assistia Dragon Ball. O que aconteceu comigo acho que tava férias de meio de ano, meu. Aí tava acabando o GT. Eu atrasei, tipo, umas 2 semanas pra voltar pra escola pra terminar de ver. Quando eu voltei, os caras, achei que você tinha desistido. Não, mas terminei o Dragon Ball, pô. Dragon Ball mexe na vida das pessoas, né? Eu vou dizer que eu dispensei uma namorada. O cara chegou no nível máximo do nerd. Nossa, meu. Ela tava me ligando, eu tava no telefone, tava passando Dragon Ball Z e tal. Cara, como a molecada não entende como Netflix é bom hoje em dia, streaming é muito bom. Você pausa, faz o que você tem que Puxa fazer. vida, é verdade. Cara, não dava pra fazer Não. isso. Garotada, é o seguinte, não dava pra fazer isso. Tava passando na TV, você tinha que acompanhar naquela hora. Menina me ligando, eu aproveitei que minha mãe tava batendo alguma coisa lá na porta, falei, minha mãe tá batendo, não tô te ouvindo direito. Eu desliguei Era o telefone, qual saga? ó. Hã? Era qual saga? Cara, devia ser Cell, acho. Não, então valeu Cell. a pena. É, esse é um dos melhores. Era Cell. Não, mas Tinha nem no Majin Buu- banheiro, galera esperar o do- intervalo comercial. Pra galera de hoje em dia ter comparação com o que é como se fosse um jogo online, né? Você não pode sair dali da frente. Não Mas pode. as mães não entendem. Você vê os jovens revoltados. Não dá pra pausar o LOL. Ah, eu entendo meu filho, porque ele veio dessa. Daí, não dá pra pausar aqui o joguinho. Eu falei, vai comer agora e ponto final. Aí eu entendo meu pai também. Ai, Felipe. Cara, como eu conheci, se eu não me engano, acho que eu já falei alguns programas aí que eu brigava com o meu avô, né? Entre Malhação e Dragon Ball Z. E foi na época de verdade. Band também, né? Saiu na mão com o Ele velho. cochilava, eu pegava o controle, apertava o botão de reply lá, que você alternava pro último canal que você pulou, né? Saltou. Sim. Aí quando ele acordava, eu apertava o botão e voltava pra Malhação. Dava Aí, fingia Dramin demência, pro aí velho e ia cochilava, assistir Dragon Ball, né? Aí assim, em paralelo, teve uma época que ficou nos 2 canais. Eu comecei a assistir na Band, mas ficou TV Globo e Band. Então assim, eu estudava à tarde, na mesma pegada que o Max aí. De manhã acordava, tomava café, pronto. Tinha um desenhozinho ali, começou a passar uns animes, aí ia pra escola nas carreiras, já saía atrasado, né? Com a bolsa nas costas e tal, ia pra aula, voltava nas carreiras também pra assistir nesse de 6 horas. Que aí passava, tem Shimui, Dragon Ball, Cavaleiros também. Nossa, tem Eu peguei Shimuyo, nessa mano. época. Eu peguei nessa época também, velho. Era muito bom. Agora sim, o sábado animado, eu acho que teve uma época. Quando eu peguei já na TV Cruz, apesar de ter o Cruz, sábado muito animado, bom. eu não cheguei a assistir o Dragon Ball no SBT. Mas eu ainda peguei a época de sábado animado também. Mas assim, muito moleque. Velho. Nossa, mas tem Shimuyo, mano. Era os bichinhos que viravam nave espacial. Mas era bom. Era bom? Mas era um dorama antigo, né? Romancezão. Nessa linha. Romancezão. Nessa Mas pra você que gosta aí de Vampire Knight, quem já viu o top 10 de anime tá acostumado. Ai, ó, programas que a gente já fez referência. forçado, velho. Programas que a gente já fez referência aqui. Top 10 de anime e o top 3 todo mundo gosta, menos eu, porque eu já falei E do o de Majin Buu Naruto. e tal. De Falei Naruto, de Naruto. de Naruto, verdade. Enfim, ouça todo viajante. História dos animes. O universo de Dragon Ball eu acho muito interessante, porque mistura aquela tecnologia com fantasia, mas principalmente, mas não a fantasia medieval europeia, é a oriental, a chinesa. Mas a gente tem que falar sobre as influências de Dragon Ball, e a influência mais importante, porque eu ficava me perguntando, cara, de onde que ele tirou esse moleque com rabo de macaco em cima de uma nuvem que usa um bastão que cresce pra caramba pra poder bater nos outros? 4,20, né? Como todo anime. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas sendo oriental, tem outras possibilidades. Então nós temos um romance chinês antigo chamado A Jornada do Oeste. Já ouviu? Não, melhor, Jornada ao Oeste, né? Já conhece? Não. Conhece, Carlos? Não? Não, Conhece? já ouvi Alguém? falar que ele se inspirou nisso, mas não faço ideia. Alguém conhece A Jornada ao Oeste? Muito bom. Não, Jornada ao Oeste é o dos seguinte. macaquinhos.
Hã? É o do macaquinho? É o do macaquinho. É do macaquinho. O Jornada... Inclusive tem filmes que Tem um são filme. mais fiéis ao Jornada do Oeste. E tem uma Do série Rei da Macaco Netflix lá, o som do Rei Macaco, aí, exato. tudo bem. Então é o seguinte, tem um macaco. Olha o macaco. E aí esse macaco junto com outras pessoas, e cada uma dessas pessoas mais ou menos está representada ali. Uma delas é o Yanti, a outra delas é a Buma, e O outra... Mágico de Oz Oriental. É, mais ou menos, eles vão, só que bem antes do Mágico de Oz, aliás. O macaco, ele tem que fazer uma jornada ao oeste para poder buscar, se não me engano, um pergaminho, né? E ele tem que fazer uma jornada ao oeste para enfrentar um outro deus e pegar um pergaminho. Tem vários outros filmes, outras séries aí que tem a ver com isso. E é muito interessante, ele viaja junto com um monge, mas o Rei Macaco, ele é um deus, na verdade, ele luta muito. E é muito interessante essa jornada. Ia E ele tomar é meio... um pau do Goku hoje. É, com certeza. Porque Goku também, né, velho? Se bem que o Goku ainda toma pau dos deuses lá, né? Dos caras lá. Eu vi lá o... Dá mais 2 temporadas. Uma parte do... Fui tentar assistir uma parte do Dragon Ball Super. Acho que foi do Super, de algum desses lá. E aí ficou uns 20 minutos só o Vegeta e o Goku tentando chutar um cara azul lá. E eu também já desisti. Whis. Isso daí. E, enfim, então essa é uma influência importante. A jornada ao oeste, esse romance chinês. A gente vê outras influências também, como a mitologia chinesa e japonesa. A gente vai falar que tem deuses... Sabe como é que é deus em japonês? Kami-sama. Kami-sama. E o Kami-sama é um personagem importante, Kami-sama. Quando você vai... Ouve louvor em japonês, você vai ver os caras falando Kami-sama lá. Kami-sama. Em algum Que momento. a abertura de anime é louvor. A igreja oriental, estão sempre todo mundo de anime na igreja. No meio invoca Satã, mas na abertura tem louvor. Não, que é isso. Inclusive, teve pedido de noivado que eu fiz a abertura do Dragon Ball como fundo musical. Então, eu fiz um casamento... No meio do culto, tá ligado? No meio do culto, mano. Eu fiz um casamento que teve a entrada do pessoal. Bom, é no comum, né, hoje em dia, né? Quando tá do Dragon Ball. GT. Do GT. GT. Não é comum que- quem gosta de Dragon Ball conseguir casar, mas... O GT, e a música é muito bonitinha, né, cara? Ganhou vários prêmios. Muito bonita a música. Alguma coisa salvou essa temporada daquela ridícula. menina que morreu lá nos anos 2000 de câncer, né? Esqueci o nome dela, cara. Eu vou achar Não o nome lembro da dela. menina. Que é uma compositora famosa Da novela? no Japão. Não, que novela? Não. Fica careca, Nossa, todo esqueci mundo o nome viu. de tudo agora. Esqueci o nome do grupo que ela tocava. Enfim. E nós temos influência de artes marciais. Porque de repente você tá lá assistindo, né? Você vê o Mestre Kami. E aí eles vão pro torneio de artes marciais. E de repente você vê um tal de Jack Chan que vai lutar. E você Jack fala, Chun. Jack Chun. Jack Chun. Já ouvi esse nome em algum lugar, Jamison. Já ouvi esse nome, enfim. Fala pra gente aí, Jamison. Você vê as influências das artes marciais no Dragon Ball? Que influências que a gente enxerga aí? Claro, era a melhor parte do Dragon Ball, né? Era luta o tempo todo, porque ninguém gostava da história. Não encontrava, não sei o quê. Era a melhor parte. E eu acho que a gente vê isso muito no começo, né? Quando é Dragon Ball e Dragon Ball Z, você vê muito mais arte marcial do que poder. Porque depois se torna só poder. Kamehameha, Dikidama e acabou. Mas no começo não. No começo é muita porradaria franca, né? Troca E é sincera. particularmente a parte que eu mais gosto. Aquela porrada sincera do começo. Ó, abertura do Dragon Ball GT. Dandan Kokoro Hikareteko. Meu alegre coração palpita. Isso, exatamente. É o sorriso resplandecente. Fluorescente. É da Izumi Sakai, que é o Field of View, que era a banda dela. E Izumi Sakai é uma grande intérprete, cantora e compositora japonesa. Cita 3 músicas aí. Vai lá. Tem essa, Dandan Kokoro Hikareteko, que não vou saber o resto. Tem é tudo Vai lá. japonês. Não, mas já peguei. Ela tem Hits. outras aberturas famosas aí. E tem uma que, inclusive, é muito bonitinha. Você Yamaha encontra Mitsubishi Lamen. Tsubaratsa. Que bancada. Kaori, a gente te ama, Dori. É Você verdade, legal. chama a Dory pra traduzir isso aí, pelo amor de Deus. E ela vai traduzir em coreano, japonês, inglês e francês. Mas falando sobre o universo de Dragon Ball, a gente tem as esferas do dragão. Acho que é o primeiro elemento que a gente deve falar são sobre as esferas do dragão. E Shenlong, o que são as esferas do dragão? Deixa pro especialista aí. As esferas do dragão foram criadas pelo Kami-sama, né? Então, na verdade, no Dragon Ball clássico
É essa jornada que envolve ali os personagens, eles indo encontrar as esferas do dragão para realizar um desejo, um pedido, poderia realizar qualquer pedido. Quantas esferas são? São 7, né? 7 esferas Com a e... estrelinha, laranjinha, com a estrelinha no meio ali. O que diferencia cada uma das esferas? Porque uma esfera é diferente da outra também, né? É só o número mesmo, a estrela, pelo menos eu. É o número de Não sei se tem alguma estrelas coisa que tem. cabalística por trás, mas... Não, Só o 4, que é o número cabalístico o- no Japão, mas é a principal, entre aspas, né? E a 4 é a esfera de 4 estrelas que era que tava no chapéu do cara que adotou o Goku quando ele caiu na Terra, né? O avô dele, que era o Son Gohan, né? Então aí ele tinha a esfera de 4 estrelas na casa dele. Por isso que ele e a Bulma se encontram, porque ela vai procurar a esfera de dragão que tá na casa do Goku, né? E aí, quando junta as 7 esferas, né? Tem lá as palavras, né? Apareça Shenlong aparece e tá ao seu dispor pra... E até o Z ela é útil. Depois... Aí depois vai descobrir o porquê, de onde vem essas esferas, que lá do planeta Namekusei, o Kami-sama não é humano, é alienígena, né? Tava meio óbvio que ele era um alienígena. Esse cara verde com antena. Meio estranho. Uma verdura. Onde que... É o final de um vegano. A gente vai falar mais sobre o Kami-sama e os planetas, mas falando sobre as esferas, quando você junta as esferas, quantos pedidos você pode fazer, né? Que nem gênio, que tem 3 Não, a desejos. princípio era como que é? um. A princípio, originalmente, era apenas um pedido. Depois de feito esse pedido, as esferas se espalhavam pelo mundo novamente, se transformando em pedra. Esperar um só ano, poderiam usá-las um ano depois. Aí o Shenlong Depois upa, tornou-se 2. depois o Shenlong upa vai pra 2, aí tem lugar que é 3, tem planeta que é 1, Não, depende. calma aí, vamos lá. Jameson, nosso especialista aqui. Vai lá, Jamerson. Então, as esferas do dragão, elas parecem que são um feitiço padrão dos Kami-sama, né? Cada um consegue fazer, ou dar um upgrade, ou melhorar. Eu não lembro se é o Dendê, eu acho que é o Dendê, que ele dá uma melhorada nela, que elas agora, na Terra mesmo, você consegue fazer 2 pedidos. Então é meio que depende de cada Kami-sama. A forma que ele faz lá é essa manipulação que eles montam uma estátua de Shenlong, aí o Kami-sama faz ali a sua mágica para poder dar vida a isso. Então depende muito do Kami-sama, de como ele faz. E quanto mais pedido, menos poder. Por exemplo, esse aí do Dendê, ele ia fazer com 3, mas o cara falou, eu quero ressuscitar alguém que já morreu mais de uma vez. Ele falou, então só dá pra fazer 2 pedidos. Porque aí ele dá uma refinada ali. Agora explica esse lance do Kami-sama aí, Jamerson. É por geração em geração? Se eu não me engano, tem alguma coisa assim, né? Eu não sei se tem vários Kami-samas ao mesmo tempo ou se é um após o outro. Eu não lembro exatamente. Só precisa ser verde. Verde feio. Ó, pelo que eu me lembro, a gente tinha um primeiro Kami-sama, que ele não é citado, não se sabe quem é a figura dele. Depois dele veio aquele que ele se divide, né? Entre ele e Piccolo da Maior, que é a parte ruim dele. Então a gente tem esse Kami-sama. Depois de um tempo, esse Kami-sama ele precisa se unir com o Piccolo de novo para eles lutarem, acaba morrendo e eles trazem um Dendê, que é um Kami-sama pequenininho, parece uma criança. Se eu não me engano, ele é um dos únicos da raça dele vivo, né? Pra poder assumir o trono do Kami-sama aqui na Terra. E depois, meio que o Kami-sama ele não é muito mais citado ou trazido à tona de novo na história de Dragon Ball. Aí eles focam por outras coisas, né? Depois vão para outros universos. Enfim, deixam esse papel do Kami-sama um pouco de lado na história. Esse daí é o Dragon World, né? O Dragon World é o mundo onde acontece o Dragon Ball, que inclusive é o mundo onde acontece várias histórias do Akira Toriyama. Akira Toriyama, que é o criador Dragon Ball. do Dragon Ball, mas também criador do Dr. Slump, de outros animes que tem, e a maioria deles acontece nesse Dragon World, que é esse mundo que no calendário gregoriano estaria no ano 700 e alguma coisa, só que tem muita tecnologia pra estar na época medieval. Não tá na era medieval da China. Sim. Tem muita coisa, é regido por um monarca absoluto, mas o Dragon World não é só o planeta Terra, é todo um universo, e ele é dividido em setores. Universos, né? Todos os universos, exato. É dividido em setores, então você tem a Terra dos Vivos, que é onde estão os planetas. O principal planeta
planeta Terra, e aí mistura a tecnologia com essa fantasia oriental, aí tem as artes marciais, os poderes, os grandes mestres. E o negócio que eu achava muito louco é que não era só humano que tinha. Você tinha humano, você tinha os porquinhos, como é que é o nome do porco? O Long. O Long. E você tem os monstros, Você né? tinha Um monte de Pual. monstro. O que é o Pual? Que anda O com gatinho voador. a Hello Kitty com boca. E aí, todo mundo convive junto lá e tem as criaturas, você tem que, às vezes, né, vai tentar te bater, você tem que... Vai tentar te bater, não, vai tentar te comer, você tem que Sim, matar. Dinossauro. Tem dinossauro. Dinossauro. Tem os androides, você tinha aquele androide grandão, o oitavo, O né? androide, Ficou o amigo do androide. Goku quando era criança. Depois tem Que é a o- fase dos androides, mas tem ali da Red Ribbon, né? Isso. As facções criminosas. O Red Ribbon, cara, eu acho Primeiro tão grande legal, vilão. mano. E ele conseguiu manter a Red Ribbon, por exemplo, na saga do Céu, né? Isso eu achei muito legal, uma E no sacada GT bacana. volta. Ele voltou agora no voltou. filme novo. Olha É isso. verdade. Porque eles vão fazer o clone do céu. Acaba nunca. Clone do Céu. É por isso que eu não assisto mais Dragon Ball. E é o Cell Max. Olha que maravilha. Não, se você PCC teve- dos animes. Se você você viu o PCC. Freeza dourado? Bom, vamos voltar a falar da minha infância. Vocês estão estragando minha infância. O planeta... Você tem, além do planeta Terra, outros planetas. O primeiro que eu acho que vale a pena falar é o planeta Namekusei, Namekusei. que é de onde vem os Namekuseijin, que um dos Namekuseijin mais famosos é justamente o Kami-sama e a contraparte maldosa dele, que é o Piccolo, que é o Todo primeiro... mundo ama, né? Que é o verdadeiro pai do Gohan. Que a gente falou do verdade, Goku, tá é preocupado em verdade. lutar. E ser pai, marido, deixa pros Esse outros. cara, o Pai é Piccolo quem que cria. cria. Ele se Não tem o nome na certidão, mas criou. Tem esse lance que você falou de outros planetas, né? De seres diferentes. O próprio Goku, ele fica indefinido o que ele é até o Dragon Ball Z, né? É. Porque Exato. é um humano com rabo que vira um macaco. Não se sabe exatamente o que ele é. O onde que mistério veio fica, esse né? bicho? Mas assim, o Namekusei, que é o planeta de onde veio que é o planeta do Kami-sama original, Sim. mas tem outros Namekuseijin que vivem lá, e o Dendê é outro Namekuseijin. E... Belo azeite também. É dos bons esse. E aí, você tem que aprender um negócio. Quando é um anime que o Carlos não é exatamente... O que é o melhor? Quando é um anime que não é One Piece, o Carlos só mas logo. Dragon Ball gosta, Mas- calma. A gente tá Ah, falando mas de de One Digimon. Piece, tá? Não estamos falando de Digimon e Pokémon aqui, estamos falando de anime de verdade. Anime raiz. Aí, os Namekusei têm as suas esferas. Então você tem as esferas da Terra, criadas pelo Kami-sama. Você tem as esferas de Namekusei. Aí tem outras... As esferas de Itu também, pra quem viu nesse É enorme, né? Já vê que você é grandona. Né? E tem o dragão de Namekusei, que é diferente. É o nome do dragão... Porunga. Porunga. Esse me deu até medo, parece um demonião quando ele verdade. E é aparece. fortão, bicho, né, é mano? Bração bicho assim. enorme. Bodybuilder. Dragão bodybuilder. E aí, o Piccolo foi o primeiro grande vilão, acho. Pra mim, acho que a Red Ribbon era uma grande organização vilanesca, mas eu acho que o Piccolo metia mais medo, porque ele mata Sim, o Kuririn, ele né? era mal mesmo. É. E aí E você... ele invoca, né? Quando a gente tem a primeira luta lá no Dragon Ball, ele invoca outros demônios, né? Todo mundo Sim. acha que são demônios ali. Então você realmente sente uma ameaça de que parece que a galera vai perder agora mesmo. agora porque ele é mais A coisa era meio competição, torneio. Aí depois com ele vai pra um nível mais complicado. Vamos salvar a Terra de verdade agora. Porque assim, a Red Ribbon, quando o Goku dá o primeiro upgrade dele, a Red Ribbon toma uma surra, assim, absurda. Né? Depois que ele vê o Tao Pai Pai, que era um cara que faria frente a ele, o Tao Pai Pai... Depois vira nada. Já era, aí vem a Red Ribbon também, vai pro vinagre, e aí o Piccolo que realmente é aquele que rivaliza com o Goku. Mas o maior vilão é o Pilaf. Ai, que palhaçada. Mas aí, a gente tem um outro planeta importante que, não confunda, é o planeta Vegeta. Vegeta. De onde vem o Vegeta, né? Os Saiyajins, né? Isso. Explica os Saiyajins pra gente. Os Saiyajins é uma raça, né, de extraterrestres, que eles são humanoides com rabo, né? E aí, quando eles veem a Lua, ou alguma coisa que tem uma luminescência como a Lua, eles transformam, é a primeira transformação de um Saiyajin, num macaco gigante, e eles usavam isso para destruir planetas, né? Só que aí eles se tornaram, né, vamos dizer assim, né, iam devastando planetas e mandando Saiyajins para outros planetas para destruir os planetas. É por isso que Goku vem, né?
Tem uma questão da fuga dele do planeta que ia ser destruído pelo Freeza, que a gente vai talvez falar mais daí pra frente. E ele acaba vindo aqui pra esse planeta pra ser alguém que ia dominar a Terra, destruir os humanos e preparar o planeta pra quando os Saiyajins viessem. Só Quer que dizer, aquele menino tonto, na verdade, era pra... que quando ele reinar chegou, sobre a ele Terra. caiu, né? Bateu a cabeça numa pedra e perdeu a memória e ficou aquele menino que nós sabemos que Mas quando ele Son chegou, Goku. ele era muito violento, né? Ele era violento, instinto exatamente. de luta, sabe? Mas Morto. quando ele cai acho que ele cai de no riacho. É, mata cai a da cabeça numa ribanceira pedra, ele lá. Vira um tombozão, sabe? Exato. Vira um mamãozão, mas ele tem instinto de luta, tudinho. Tanto que ele vê a lua cheia quando pequeno e é ele que é responsável por matar o próprio avô, né? Isso é forte. Não, a história é muito boa do primeiro. A gente vai falar É que sobre a ideia também. O Saiyajin, ele é Dragon Ball, acho bem mais mercenário. interessante a história. Saiyajin é mercenário Mercenário, essa palavra foi- interplanetário, intergaláctico. Intergaláctica. O Freeza contratava eles pra eles destruírem os planetas, depois o Freeza pegava e vendia. Cara, olha a especulação imobiliária Tá aí, planetária. A gente vai não, nós vamos falar sobre Você isso aí. vê mais sobre isso no Fome de Poder. A gente vai falar sobre isso daí. Ou seja, Freeza, ele era um grande gestor imobiliário e foi injustiçado. Morto e injustiçado. Morto Só queria fazer negócio. Exatamente. Queria vamos- prosperar, né? O rei Puxa do capitalismo. E é isso que é interessante. Ele destrói o planeta dos Vegetas, porque eles estão... Os Do Saiyajins Vegeta. estão É, ficando Por do medo, Vegeta, né? Porque ele tem aquele medo de que A tem a lenda, lenda né? do Super Saiyajin, né? Aquele que poderia, né, Ah. usurpar aí o poder do Freeza, né? Então ele querendo Inclusive, ele eliminar matou- com tudo, ele acaba com eles. Ele matou depois do nascimento do Broly, né? Que é o verdadeiro Super Saiyajin. É, E exatamente. foi quando Tem um pressentimento. No filme do saiu Broly esse mostra aí o rumor. pressentimento desse Não, super então, guerreiro. né? essa história eu não sei. Quem que é esse Brodo aí? O... Brodo. O Frodo. Ele é o que levou o anel Vou explicar até... quem é o Frodo. Esse é o Senhor dos Anéis. Senhor das Esferas. Frodo é uma referência de Senhor dos Anéis dentro da Dragon Ball Z. O Akira Toriyama era fã do Tolkien, não sei Não duvido. E do Superman também, porque o Dragon Ball, o Goku é o Superman invertido, É né? verdade, né? É, mas Goku não usa não tem como cueca colocar, por cima mas- da calça. Ele sabe. Mas o Super Saiyaman usa. Aí você tem razão. verdade. Fui refutado ao vivo. Ai, mas o... Fala... Broly. Broly, isso. O que aconteceu? O Broly, ele é filho de um Saiyajin comum, né? Porque na história Saiyajin tem aquela grande fantasia de que vai vir o grande Super Saiyajin. Aquela criança que tem o poder inigualável que nenhum tem. Põe medo em todo o universo Dragon Ball, sabe? Então, quando essa criança nasce, que tem Freeza, ele sente esse pressentimento. A criança é tão poderosa que a sua essência, o seu nascer, desperta isso nos outros. E Freeza, por medo que essa criança possa destruir ele e o seu exército, Freeza vai lá e destrói não o universo, né, mas o planeta Super Saiyajin, para que essa criança morra junto. Só que antes de Freeza ir lá, o pai do Vegeta manda embora Broly e o pai do Broly também por medo que eles possam assumir o trono. Então ele exila por medo e Freeza vai lá e destrói também por medo. Então meio que o medo que Broly já colocava nas pessoas assim que ele nasceu foi isso que já fez ele ser salvo. E aí, nesse rolê todo, o Goku deu sorte que o pai dele mandou ele pra Terra. O Goku é o Broly, então. Não. O Goku é só o Não. Goku. O Goku é um Goku é guerreiro um de classe personagem inferior. Louco. Por isso que o Vegeta fica bravo, porque então nasceu o Vegeta, que realmente ele tinha um potencial muito grande. Aí Ele tinha um cargo de elite lá, ele era um príncipe. É de classe alta. Né? Aí nasceu o Broly, Guerra das classes. o Broly e o Goku, que eram ali talvez mais contemporâneos. O Goku é mais novo, só que o Goku era um guerreiro que o cara olhou e falou: isso aqui é melhor mandar pra Terra, que isso aí não bate nem humano. Na verdade, essa era a função dos Saiyajins de categoria inferior. É. É mandado pra planetas onde eles não teriam problemas em destruir os habitantes que não teriam poder nenhum. Então manda ele pra cá, o Broly é mandado pra outro planeta, e o Vegeta, já um pouco mais velho, ele tava numa missão. Aí por isso que ele, o Nappa, Raditz também tava em uma outra Raditz missão, também. que são os únicos Saiyajins que Sim. sobram. E aí o Freeza, Teoricamente. aí o Freeza conta que um meteoro atingiu o planeta, o que não é mentira, mas é que é o meteoro que ele fez. Dele. Né? Que tem o pai do Goku lutando contra o Freeza Sim. nessa aí. Tem um filme especial que mostra sobre isso. Só que esse negócio do Broly aí, Bardock. ele é assim, tipo... O Broly não tava na história original. Aí depois Foi virou, feito né? um filme que incluiu ele. Um filme que também era meio filler também. Só que o personagem criou tanto sucesso que aí eles fizeram um novo filme que é canônico, que mostra ele dentro da história mesmo, É. que é essa que o nosso amigo E falou onde que agora. o Broly tá?
tava no universo? Ele foi mandado pra onde? Ele Ele tava tá num em planeta. Nordeste, em Pernambuco. Lugar bem quente. Hoje em dia ele tá por aqui. Minerador, ele virou minerador lá e... Não, ele foi pra um outro planeta. Tem a história do filme, eu não vou lembrar o É tipo detalhe. um lugar de exílio que É. ele foi parar. Aí você tem aquilo, o Goku e o Vegeta encontram ele, só que ele é um guerreiro inconstante. Ele tem o problema que é meio Hulk, ele fica nervoso e aí... Perde então, o controle. Só que aí no final ele fica lá no planetinha com a menininha que ele gosta lá. Até esse filme redimiu ele, É. porque nos outros filmes, não, ele continua louco, querendo Kakaroto, matar quero matar todo- o Goku. Porque conta a história do filme Filler, que ele e o Goku nasceram no mesmo dia, e ele ficou com ódio do Goku porque o Goku não parava de chorar. Aí ele alimentou aquele ódio e é isso. Sempre tem uma galhofa. Eu adoro Dragon Ball. Mas por aí isso. agora no Tá vendo? canônico não, o canônico é mais organizado. Desorganizaram o personagem. O que você Aí falou? veio uma mulher e tranquilizou ele, tá vendo? A mulher sempre salvando. O Broly tem sentimentos também. Mas como tem. mas o André nessa época preferia ver o céu. Que namorar que nada, eu quero é ver Dragon Ball. Mas o céu é muito bom. Uma das melhores. Aí você tem o setor do além. No além é que você tem esses seres, né? Que você tem o Kami, na verdade Emadaio. tem vários Kamis. Você não tem só Senhor o Kami Kami. Same. Você tem vários Kamis, que tem cada Kami de um planeta, e o Kami Sama é o protetor, digamos assim, da Terra. Você tem os Kaios. Eu gostava muito do Senhor Kaiô, Senhor, que é cara. muito legal. É um gordinho, Cara, gente boa, né? Que é um gordinho. gordinho. É, roupinha- gordinho com a limpeza. Gordinho que é inofensivo. Gordinho dá uma almoxarifada. Planeta do Pequeno Príncipe. Ó as influências aqui, ó. Já encontramos Senhor dos Anéis, Superman... É que o Senhor dos Anéis Pequeno deu uma Príncipe. forçada, né? Vamos ser sinceros. Mas Senhor Kaiô é muito bom na história, porque ele começa finalmente a dar voz aos gordinhos em Dragon Ball. É o primeiro Agora, aquele gordinho. cara fortão. Ele Protagonizando começa a dar alguma voz. coisa. Então, o Senhor Kaiô... E isso tem vários Kaiôs, né? Que o Senhor Depois tem Kaiô... os Kaioshins ainda. É, que tem, o Kaiô é o Kaiô do Norte. Você tem outros Kaiôs... Todas as outras regiões, né? Não Isso. sei se o universo tem norte, leste, oeste. Mas... É, mas não é Dragon Ball, né? É mano? organizada a Organizado. área celestial, né? Assim, bagunçada. não, ok. Aí você tem os Kaioshins. O que são os Kaioshins? Eles são como se fossem os deuses superiores. Antes você tem do Emadaio, que é o que cuida de quem vai pro céu e pro inferno, que ele é mais forte que o Senhor Kaiô. na história Ah, de ele é o fato. porteiro. Ele é o Caronte Senhor Emadaio. É, isso mesmo. do Japão. É ele que decide quem vai pro céu Paraíso. e quem vai pro... É, tanto que quando chega lá Frieza, céu, ele dá um tapa nos caras tudo e vai pro inferno. Que permite se o cara vai com o corpo dele ou vai só a alminha lá, né? É muito boa essa parte também. Aí os Kaioshins é como se fossem os caras que cuidam também dos Kaiô. Então você vai ter a hierarquia do céu, vai tá embora. certo. O Kaiô, o Senhor Kaiô é o superintendente, o Kaioshin é o diretor. É. É, porque aí depois você descobre que aí você chega lá, tem o Deus da destruição, Então- tem o anjo, E tem o Zeno-sama. aí tem, esse aí é o... tem o Quem é o Zeno-sama? É o Todo-Poderoso. Luvitar. É o Rui Luvitar. Ele é um deus superior aí, ó. É. Acima de tudo. Mas Por cê- enquanto, né? Você Por tem enquanto. o deus da criação, os deuses da criação e os deuses da destruição. Qual que é a diferença entre esses dois aí? Da criação acho que nunca Quem é? mostrou, né? É, que na verdade Eu não sabia, não. você teria... Não na- tem? Só o da destruição. É que é o Bios e a galera que é os Isso. destruição, que são os Deve roxinhos. ser dos filmes novos, velho. Aí Das cada sagas universo tem um deus da destruição que é pra equilibrar o universo, porque fica criando também muita coisa, tem hora meio Thanos, Tem que- né? ah, Então tem que entendi. manter o equilíbrio. E- Aí E você quem tem... controla eles são os anjos, né? É, Os A anjos. galera que fica ali com eles. que aí os anjos é interessante, né? Você pode fazer a analogia que você quiser, mas ele... Ao mesmo tempo que ele tá ali para ajudar o Deus da destruição, ele não pode interferir diretamente nas coisas. Ele é um enviado do Deus maior para cuidar, mas ele não pode se envolver numa luta. Tanto que aí você tem uma saga no Super que justamente um desses que tá sendo treinado para ser anjo se envolve numa luta para salvar a Terra e ele é destruído. Porque ele não pode fazer isso. Entendi. E aí você tem, na verdade, um deus até então que você entende que é o criador lá, que é o... É Zeno? Não, como é que é o nome dele? Zeno-sama. Zeno-sama. Que é duas criancinhas que todo mundo que tem agora, medo. Por causa do negócio da interferência das realidades, né? Do passado e futuro, aí acabou tendo. Aí você tem esses dois. E a graça é que, assim, todo mundo tem medo, os anjos ficam de boa, aparentemente são crianças inocentes, mas eles, queremos destruir o universo. Vai lá e destrói. O universo é um tabuleiro de xadrez, literalmente, assim, né? Ele É. quer acabar com o universo, lá ele destrói
E como A pecinha no sempre, o tabuleiro. nosso protagonista chega lá e fala: Ei, seu Zeninho! Ei, Zeninho, beleza? Deixa eu ir lá falar com o Zeninho. Vamos falar só rapidamente então sobre os personagens. A gente já falou sobre Goku, que é um Saiyajin que saiu do planeta, mas virou Super Saiyajin, porque na verdade eles descobrem que todo Saiyajin poderia virar Super Saiyajin, certo? Aí você tem os outros Saiyajins, você descobre que o nome do Goku na verdade é Kakaroto. Aí no Dragon Ball você tem a Trupe, que é o Goku, a Bulma. Depois aparece o Yantia, Kuririn. Mestre Kami. Mestre Kami, que é um mestre sem vergonha. Imoral. Exatamente, é o senhor que vive numa ilha com uma tartaruga e... Imortal, diga-se de passagem, que ele não morre de velhice. Ele não morre, né? É impressionante. E você tem também... Ele fica trincado, né? Ele fica trincado. Exato, trincado, fica fortão. bodybuilder. Você tem o... Tem Shinhan. Tem Shinhan, E o Caos. O Caos. É o- Tem, é o- tem um olho na testa. Um humano que tem um olho no É meio o da testa. maçom. Isso. Que eles... E ele também tentou vencer o Goku, né? Ele é o primeiro a rivalizar bem, assim, com o Goku, né? Que ele era mais forte. Fazem a final de um torneio. E ele ganha, né? ganha. Ele ganha porque ele é maior. Então eles Ah, trocam tá. soco e aí na envergadura, como ele acerta primeiro, aí o Goku cai antes no chão do que ele lá. Fora do Entendi. ringue, aí ele ganha por segundo. Então, Ele é um dos, né? Que o Goku tem muitos inimigos que querem destruir a Terra. Então se tornam meio que inimigos de Goku. Mas Goku tem muitos adversários. Né? Tipo, esse cara é um exemplo. Tem ele, o Vegeta, o Piccolo. Acaba sendo a galera que fica ali tentando disputar com ele somente quem é o mais forte. E o Tenshinhan é um exemplo dele. E do clássico, assim, a única que continua útil de verdade é a Bulma, porque ela ainda tem... o resto da galera vai ficando ultrapassada. não, e aí eles O formam... Lili e sofreu, viu? Vai começar a trabalhar com outras funções. Vai construindo família e o Goku tá lá treinando. E eles formam meio que equipe Z depois do Dragon Ball Z. torna Z. Todos os adversários, Piccolo, o Yantia, o Tenshinhan, toda essa turma, o Caos, Kuririn, eles Tem a abertura fazem... com a galera, assim, Exatamente. né? Mó da hora. Faz equipe Z que nunca direito lutou junta, né? Sempre... Só na saga Android, mais ou mais menos. ou né? menos. Saiyajin, eles esperaram o Goku até voltar do caminho da serpente lá e todo mundo foi morrendo. Freeza a mesma Foi triste. coisa. Não, e era uma saga pesada, né? Porque o Goku, você ficava ali, mano, ele tem que voltar e cair. Morreu o Caos, morreu o Morria Yantia, todo morreu o Yantia morre Tenshinhan. com um Saibaman, Né, depois mano? daquela... Foi triste, mano. Foi triste aquela saga lá. Yantia, mano. E aí, Piccolo Yantia depois. é um ameba, né? Ele morre pro Saibaman e perde a mulher pra um cara calvo. Ele que maldade! é o ápice da derrota. Nada contra os calvos, mas... Mas tem o favor. Super Yantia, né? Não tem o jogador de beisebol lá? Aí- Deus Yantia. É o Deus Yantia. Deus Deus Yantia. Yantia. Aí só pra falar dos inimigos, acho que os clássicos, né? Que são do Dragon Ball Z, que são o Freeza, o primeiro, que é esse especulador esse imobiliário intergaláctico. Vegeta, né? Vegeta é primeiro vilão, né? Mas é que o Vegeta é da saga do Freeza, né? É. Não, tem a saga do Saiyajin, que ele é o grande ele vilão. é o grande vilão. Ele é o último. É que a Mas não diferença... faz parte da saga do Não, Freeza? não, é outra saga, é outra temporada. Ela dá base pra saga do Freeza, mas o Vegeta é Mas o é grande vilão. uma saga separada. Que aí É já uma cria aquela ponte rivalidade. dessa saga. Cria aquela rivalidade Goku e... É que nem a saga dos androides, que é uma ponte pra saga do céu? Isso, mas é uma saga Isso, separada. isso. Só tá. que o problema é que, assim, o Freeza, acho que ele é o único, pelo menos da saga Z. É, porque o Majin Buu ainda tem. Da saga Z é o único cara que é totalmente mal que eles enfrentam. Mas o céu também é. É que o Cell, ele ainda tem... Ele é mais ali por ser uma criação. Ele tem um propósito, na verdade, de querer ser o mais forte. Ele não tá preocupado em ser mal por ser mal. O Freeza, ele é mal. Ele foi criado só pra vencer o o Goku, né? É. Esse era o objetivo Ele- da Red Ribbon, né? Ele tem um Protótipo. propósito. É quando você pegar o Majin Buu, mesmo o Majin Buu, no final você vê que tem a ver com a Guerra dos Deuses. Então ele tem uma parte boa. Tanto que o Majin Buu aí sim dá voz aos gordinhos, que é o inimigo gordão que quer comer chocolate e é nóis. Mas assim, o Freeza, acho que ele é o grande vilão ali, de um modo geral, porque ele é um cara muito mal. Inclusive o dublador dele, do japonês, é um cara que só faz grandes vilões em anime. Ele tá em outros animes, eu não lembro o nome dele, mas ele é excelente. E tirando que a temporada você tem 10 episódios de Goku na nave, 5 do Goku se recuperando, que eles vão enrolando. Mas assim, o Freeza, ele tá lá pra ser mal. Ele vai lá e tortura os caras. Ele mata o Kuririn só pra ver se o Goku realmente é o Super Saiyajin. Então ele quer a desgraça. Mata o Vegeta também. Humilha, né? Humilha o Vegeta. Que na verdade E aí isso que o mexe Vegeta muito com o Goku. É aí que o Vegeta descobre que foi o Freeza que matou
que destruiu o planeta dele. Exatamente. Até então ele não sabia. Essa parte da série é muito interessante. Vegeta Essa chora, parte- meu. Vegeta Vegeta muito chora. bom. Vegeta chora, é verdade. Eu lembro até hoje aquela cena que o Vegeta tá perto da destruição do planeta dele, e aí ele destrói um lagartinho, assim, que aparece ele, que Isso. ele era meio tal, e ele não vê direito o que acontece, mostrando toda aquela confusão. Então é muito... essa é uma... O Dragon Ball Z tem muitas coisas interessantes ali. Seria uma promissora se não fosse tantos episódios. Não, e ali também você descobre que os Saiyajins não tem limite de poder, que também vai ser a grande chave pro restante do anime. O Zenkai Toda vez que eles estão perto da morte, se voltar, aí volta muito mais forte. volta muito mais forte. E a raiva também, né? A raiva é um grande potencializador para o poder deles. Tanto é que Goku desperta o Super Saiyajin com Freeza, na luta com Freeza, porque Freeza ele explode o calvo, o Kuririn, né? Explode ele e ele aí fica com tanta raiva que desperta. Então a raiva também é um grande potencializador disso, do poder deles. E o fenômeno Gohan, né, velho? Quem não viu aquele episódio com o Gohan gritando lá com raiva depois do... Aí você tem a Da família do Super Goku. Saiyajin. O Goku se casa com a Titi, né? Que... Obrigado, mas se casa, né? Mas homem de palavra. É, homem de Preferia palavra. treinar, mas vou casar. Aí ele tem filhos, que ele tem primeiro o Gohan, Que era pra depois... ser o mais brabo, né? Aí ele tem o Diga-se de Com Goten, certeza. depois aparece o Trunks, que é filho do Vegeta com a Bulma, Uhum. e aí você tem um monte de filho, aí você tem filho até de Android, Os filhos deles nunca se interessam tanto em ficar lutando, né? Tem essa, mas é um negócio estranho na genealogia Saiyajin, que a próxima geração, ao invés de ser mais fraca, que é menos Saiyajin, ela é mais forte. Mas menos interessado em lutar. Porque o Gohan é muito mais forte, tanto que na Saga do Céu o Goku aposta nisso. E quando você chega o Goten e o Trunks, vira Saiyajin com 8 anos. Pô. Aí você fala, meu, o cara demorou a vida Fusão, inteira. É que os caras Sem ficar com A raiva, mistura né? de apelou, né? sem ter fora a raiva. fusão, fora a fusão. Tem aquela parada que o sangue do Saiyajin com o do humano, né? É o que potencializa também muito Sim. o poder deles. Aí tem a ciência do Dragon World. Ah, cápsulas Roy Poi. E olha, aqui no Estação Central é tão fácil você saber quais são as redes sociais da RTM Brasil, que eu trouxe a Gabigol Veia, que tem fãs no Viajando e na rádio. Olha, que legal isso aí. E a Gabi vai falar pra gente as redes sociais do Viajando. Por exemplo, o Instagram, Gabi. Viajando por terras distantes. Isso, @Viajando por Terras Distantes. Difícil, né? O Twitter, Viajando por terras distantes? Viajando TD, porque o Terras Distantes não deu, foi o Felipe que fez. E o e-mail, você sabe qual é o e-mail? Não. Viajando por terrasdistantes@gmail.com. Então pronto. É só Viajando por terras distantes em tudo, só que no Twitter, sem o por terras distantes. Exato, é o TD. Mas se procurar Viajando por Terras Distantes, se encontra também. Agora, uma coisa legal, você sabe que a gente tem comunidade, né? Sério? A gente tem comunidade no WhatsApp. Que legal isso. E como faz pra participar da comunidade? Você manda uma mensagem direta pra gente no Instagram, que o Felipe vai lá e... É uma comunidade privada, então só de fãs do Privada, VTD. Só de fãs. Nossa, isso é chique. E menina. qual que é... Por que fazer parte da comunidade? O que tem de diferente lá? A gente conversa, né? A gente interage ali com a turma, né? A gente coloca os episódios logo de uma vez. Ainda não tem tantos privilégios, assim. O privilégio é conversar com a gente. Esse é o privilégio. Sugerir tema, pode? Pode sugerir tema, sempre. Legal. Sempre. Daqui a pouco vai surgir uma comunidade na contramão, já tô vendo. Mas, enfim, o Felipe Vieira colocou aqui tá colocando muitas coisas legais. Ele colocou sobre Tokusatsu, o pessoal que chamou maldosamente de Toskusatsu. Ah, triste. Mancada, né? E o pessoal comentou, e quem comentou aqui foi o Geek, que falou geek.ologia. Diz que estará ouvindo. Ouve mesmo. Ouve e depois comenta mais Será outras que é algo pessoas. vinculado à teologia? Tipo, geek Sim. e teologia? Não, é um Instagram que fala sobre que isso. legal. É bem legal, né? Cara, gente boa. E a gente tem aqui no VTD Ouvintes, na comunidade, o pessoal comentando. O Felipe deu uma mexida na turma. E aí o Rafael... Vamos ver se você lembra disso. Vamos ver se você lembra. Eu acho que você lembra. O Rafael Gubolin, que daqui a pouco vai participar de um outro Viajando, já participou de um. O Felipe perguntou, alguém é fã de Tokusatsu? Aí o Rafael falou, só Power Rangers.
Só Já conhece assisti Power Rangers. Isso. E onde assistia as coisas, aí o Renan Lucas de Paula falou, só curto Power Rangers e Kamen Rider e nem sei se eu escrevi Kamen Rider certo. E ele tinha escrito errado mesmo. Agora sim, o Rafael Gubolin citou um canal de televisão chamado Jetix. Você não conhece? Não. Sério, ele falou que é a manchete da geração dele. E ele é mais ou menos a mesma idade que você. Manchete da geração dele. Quantos anos ele tem? Ele tem, eu acho que uns 23, 22. É a minha idade. É, sua idade, Rafael. Não sei, que isso é que eu assisti a TV Globinho, né? Ah, então é triste. Mas a Jetix... E Disney Channel. Ó, o símbolo aqui da Jetix. Era isso aqui. Passava... Ah, não, eu sei. Claro que eu sei. Ah, que passava Eu sei. anime, passava essas coisinhas. Tinha uns CDzinhos meio piratinhas. Com as coisas que passava aí. Dá pra entender. Então tá bom. Então participa lá. A gente falando aqui sobre Dragon Ball. Vamos continuar fazendo o Kamehameha. Acho que um negócio que o Jamenson falou, e queria até que falasse um pouco mais, e que é realmente trabalhado no Dragon Ball, é a questão do medo. Porque assim, foi por medo que o Freeza destruiu o planeta, foi por medo que os Saiyajins enviaram os caras. Então, quer dizer, o medo parece ser um fator muito importante, e o que diferencia o Goku, inclusive, é porque ele não tem medo. Ele vai pra cima, ele quer lutar, quer ser forte. Então, eu acho que o medo é um tema que tá presente aí no Dragon Ball. O que vocês acham? Eu acredito que sim. É bem notório. Até, por exemplo, uma outra questão do medo que interfere é o Trunks, que volta do futuro, com medo do futuro dele tá todo destruído. Não que a vinda dele do futuro pra presente da equipe Z vá mudar o futuro dele, mas ele tem esperança, né? Tanto que a nave dele chama Hope, esperança de que ele voltando, ele conhecendo o Goku, que ele não teve a oportunidade de conhecer o Goku, esse cara sem medo, esse cara que vencia os vilões, porque ele morreu com uma doença do coração. A única coisa que parou o Goku no futuro foi uma doença do coração. Então aí, como ele morreu de uma morte natural, ele não poderia ser mais ressuscitado pelas esferas do dragão. E aí ele volta nessa esperança. Na verdade, não é isso. Acho que as esferas foram destruídas por causa do Piccolo, né? O Piccolo morre. Aí não tinha mais, né? Isso. Acho que era isso. E o Piccolo tava junto com o Kami-sama, né? Eles exatamente. Aí eles morreram e não tinha mais as esferas do dragão. E aí ele tem que levar o remédio pro Goku tomar, porque o Goku é a grande esperança, né? Então esse medo também do futuro, do que ia acontecer, leva o Trunks a voltar e encontrar no Goku essa esperança, né? E Dragon Ball é um grande roteiro de dominação, né? Todo mundo quer dominar. O único que não quer dominar é Goku, porque ele só quer lutar. Sim. Então, todo mundo quer dominar. E a galera começa dominando muito com medo, né? Impondo medo. Freeza impõe medo. Cell impõe medo. Majin Buu impõe medo na galera, sabe? E quando a galera se rebela contra esse medo que ele impõe, morre. Vocês acham que a gente pode dizer que o medo é uma ferramenta de conquista e manutenção do poder? Com certeza, só que ele é uma ferramenta, acho que ele é a mais prática, só que a gente vê na história da humanidade também que ele é frágil, né? Porque o dia que ele acabar, você vai ser deposto, não tem como. E todos eles vão pelo medo. Como estou, o Majin Buu, que você não terminou a temporada, não. Ele mata todo mundo. Ele realmente mata todo mundo. Ele destrói o mundo, ele né? Ele consegue acabar com a humanidade. Ele destrói. Então ele é o único que realmente, teoricamente, conquista o objetivo dele. Então, assim, o medo no Dragon Ball, e quando a gente traz pra nossa vida, realmente impede a gente de avançar. O personagem, acho que mais lidar com o medo é o próprio Gohan. Ele tem medo de fazer as coisas e ele é alguém que tem o potencial pra resolver. E o que o Goku, a única parte paterna que o Goku faz com ele é realmente destravar isso nele. Ele fala, você não precisa ter medo. Você tem um poder que pode proteger. Então, se você tem amor a essas pessoas que você quer proteger, o famoso amor vence o medo. Usa esse seu apego que você tem pelas pessoas, pelo Piccolo, por mim, para vencer o seu medo de usar o poder que você tem, que você vai conseguir. Porque quando ele usava esse poder, ele ficava descontrolado. Mas aí quando ele começa a entender isso, aí chega na saga do Cell, que é a grande virada do Gohan. O pai dele acabou morrendo e tudo mais, mas ele conseguiu destravar esse medo dele e começou a atacar com todo o poder que ele tinha para proteger o que ele amava. Então tem a ver com aquela frase de o verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde que você ouviu essa frase aí, Jamison? Paz, eu vi em 2 lugares, né? Na Bíblia e na música de Marcos Almeida. Errado não tá. Então, eu acho que o medo
como o Carlos estava comentando aí, talvez a forma de dominação mais brutal. Porque como é que a galera lhe impõe medo? Na possibilidade de tirar aquilo que você mais ama. Então, a galera se impõe medo em quê? Ameaça de tirar a sua esposa, de tirar as coisas que você deposita tanto valor, né? Aquilo que você deposita no seu coração ali, quando ele é ameaçado de tirar, aquele que está ameaçando, o ameaçador, ele lhe impõe medo e você acaba entregando a ele o controle da sua rotina, da sua vida, por esse medo. Cara, eu vejo a manipulação também como uma coisa muito forte, né? Não só falando do anime em si, mas trazendo para o nosso contexto. Hoje, além do medo, a manipulação hoje meio que andam lado a lado, né? Acabam ganhando força, digamos assim. E na persona do Goku, eu vejo que... acho que até de vários animes que eu assisti, o Goku acho que é a única persona que eu vejo que é um cara que nunca se deixa abater, né? Por mais que ele sempre gostasse de lutar para ser o melhor, etc e tal, ele não usava, digamos que, os meios errados, se é que eu posso dizer assim. E ele meio que é a bifurcação do próprio anime, da galera que é do mal, digamos, vilões, que tem medo de alguém vir para acabar com o seu monopólio. E a galera mais fraca que tem medo de alguém vir para destruir tudo. Então ele é aquele cara que bifurca essa história inteira, mostrando para os vilões, que muitos deles são convertidos, digamos assim, né? O Piccolo é um desses, analisando pela personificação dele, de como ele age, de como ele fala, catequizado. Fora os outros vilões que morrem, né? Que ele mata, que ele extermina, etc e tal. E a galera também que falece, amigo do Goku, por exemplo. O Goku ensina o Gohan sobre o lance da perca e tudo mais. O Gohan é um dos personagens que mais sofreu, na minha perspectiva do anime, assim. E ele usa o medo e explica para a galera sobre o medo de que não necessariamente só sobre manipulação e ficar acuado e etc e tal, e fazer com que isso funcione em seu favor, né? Não para você agir de má fé. Ele usa isso para potencializar as coisas. E ele usa também o fator de amor para poder não perder as pessoas próximas a ele. Sempre quando ele cresce e avança, né? Digamos assim, como personagem no decorrer da história, sempre é com um motivo desse. Então eu vejo ele como esse cara que bifurca todo lugar que ele vai. Ele consegue ser a diferença em todo local que ele vai. Seja o cara bobo, seja o cara forte. Isso que eu acho interessante no Goku. É interessante disso que, além do amor e o medo, tem uma coisa do Goku que é a questão da inocência que entra nesse bolo todo, que ao mesmo tempo que ela é importante pra ele não ter essa síndrome de dominador, mesmo sendo mais forte, também leva ele a muitas vezes pôr as coisas em risco. Então essa inocência extrema dele não conhecer como funciona o mundo direito, como funcionam as pessoas, leva ele a sempre pôr em risco a família, os amigos. E é por isso que também acho que no decorrer da história, ele vai perdendo esse protagonismo de ser o cara que toma as decisões. Porque por ele, beleza, vem alguém mais forte, vamos enfrentar. Só que ele nunca pesa na balança. E se eu começar a perder nessa luta? Porque sempre morre alguém, sempre alguém se fere. Então também quando a gente faz o nosso paralelo da vida, e a Bíblia também alerta isso, às vezes a gente tem que ser inocente de certo ponto, mas quando a gente falta astúcia, falta realmente entender o mundo ao nosso redor, a gente acaba causando mal àqueles que a gente ama. E então, por isso que o amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. Ele supõe você sofrer castigo. Agora, se você sabe que você não vai sofrer castigo, que foi, acho que era o que o Jamison falou, então não precisa ter medo. Então, sobra o amor e é isso que faz você avançar, certo? Tem uma coisinha nisso também, voltando. Tem a lance da misericórdia também, né? Porque várias vezes o Goku teve a oportunidade de acabar com seus inimigos e ele não fez. Sim. Por exemplo, Piccolo foi um desses. Vegeta foi um desses. Ele Frieza impede, né? foi um desses também, né? Então, assim, você tem esse lance de que, puxa, eu não vou acabar com esse cara, né? Pensando assim, eu vou dar a oportunidade dele porque eu quero encontrar com ele de novo. Eu quero estar com ele de novo. E é interessante que todos esses inimigos que o Goku deixou viver, eles se tornaram depois seus amigos. Até o Freeza, no Dragon Ball Super, vem pra equipe do Goku, né? Eles lutam juntos, né? Eles destroem lá vencem o Jiren, lutando juntos, né? Então, assim, é uma coisa... E foi uma cena icônica, né? Então, acho que essa coisa... por exemplo, falando do evangelho, ele pode transformar pessoas que às vezes estão movidas pelo medo em pessoas que, quando conhecem o evangelho, elas podem se unir com aquele que é diferente. Aquele que era seu inimigo se torna seu parceiro, seu amigo, seu irmão, né? Como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, né? Jesus transformou judeus e gentios, povos distintos, num povo só, o seu corpo, a sua igreja. Então, você falou do evangelho, né? Que para quem não sabe o que é o evangelho. O evangelho, ele fala a respeito de Jesus Cristo, né? Fala a respeito dessa boa notícia que Deus trouxe ao mundo, através do seu Filho, onde ele veio viver uma vida perfeita, o Messias esperado, e ele veio para
morrer pelos nossos pecados, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que hoje crê em Jesus, coloca a sua esperança em Jesus, dessa transformação desse mundo nosso interior, da nossa vida, tem a salvação e a vida eterna, que é um dos grandes pontos de Dragon Ball. Aqueles que querem, muitas vezes, os vilões querem as esferas do dragão, eles querem o quê? A imortalidade, a vida eterna, né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante de Dragon Ball, também que toca no Evangelho. Há muitos vilões de Dragon Ball querem a vida eterna, e eles acabam muitas vezes não conseguindo, pelo seu orgulho, pela sua ganância, né? Mas o Evangelho nos mostra que a vida eterna está em Cristo Jesus. Os nossos pecados não levam à morte, mas a vida eterna é um presente, uma dádiva que vem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O interessante é que o Goku é aquele que meio que nunca morre, porque ele tem amigos que sempre ressuscitam ele, né? Então, fazem no fim uso, das contas, a amizade acaba sendo a força que, a amizade é muito faz forte. o Goku viver, né? E esse entendimento dele também é interessante, porque essa passagem da saga Cell pro Buu é quando ele entende que ele atrai o mal. Então também é muito forte, porque ele fala, não me ressuscitem dessa vez, porque toda vez que eu tô na Terra, essa é emocionante. alguém vai vir atrás de mim porque eu sou muito forte, então eu prefiro ficar aqui que vocês ficam bem. Então ele faz o sacrifício maior dele, eu abro mão da minha vida para que vocês vivam em paz. É o amadurecimento do personagem, né? É, muito bom. Que a ausência dele é melhor que a presença, né? Muito bom, isso aí, muito bom. Digam o que vocês desejam. Então, antes da gente estar discutindo, apanhando, vamos começar pelo que é bom e a gente vai chegando. Mangá. Quem aqui já teve a oportunidade de ler os mangás? O Max tá aqui em mãos. Jamenson. Caramba! Rapaz, eu posso ser sincero, eu tenho um apego a Dragon Ball, que eu gostei tanto do desenho que eu nunca quis ler o mangá. Sabe, o anime, ele me marcou tanto assim, que eu disse, eu vou querer só ter isso registrado no meu coração. Tanto é que eu não vi live action, não vi nada. Lá em casa funcionava assim, eu era o mais novo, então não tem dinheiro pra nada, mas usava tudo os meus irmãos. Aí minha irmã, que era mais velha, ela que era dos Anime Friends, essas coisas, tinha as lojas na Liberdade que já faliu também um monte, mas enfim, comprava mangá. E aí ela tinha a coleção completa do Dragon Ball, então isso foi muito bom, e teve uma época que ela teve uma parte do Z. E foi interessante porque foi o primeiro anime que eu assisti e depois eu fui ler o mangá, que eu achei tão legal e ela tinha. Porque outro ela tinha, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, aí eu li primeiro antes de assistir, apesar de ser mais antigo pra gente, porque reprisava trocentas vezes. Sim. Mas assim, é muito bom. E a gente falou no episódio de História dos Animes, ouça lá, mais uma referência, sobre a importância do Akira Toriyama, tanto da animação e como do traço. Total. Porque ele trouxe um desenho muito bom mesmo. Tanto que ele vai ter desenhado, a gente já falou aí do Dragon Quest, a gente tem o Chrono Trigger, que é um dos maiores RPG da história. Chrono Cross, é o Dream Team, né? Que é ele, o desenvolvedor é o mesmo desenvolvedor do Final Fantasy. Também o cara da música é o Dream Team, absurdo, né? É absurdo. É por isso que é tão bom. E quando você pega o mangá, tem uma qualidade muito boa, cara. Principalmente você pegar o Dragon Ball, que é bem antigo. A qualidade é superior. É absurdo com o que tinha na época, né? Parece o cara é o Real Madrid, o resto é volta redonda, né? Mancada com volta redonda, velho. Que maldade. Um abraço pros torcedores do Volta Redonda. No atual momento, o resto é o meu Corinthians, tá triste. Então, os mangás, e aí o mangá fez muito sucesso. Começou os animes na década de 80 ainda. Aí fez o primeiro anime, Dragon Ball. Certo. E aí veio o Dragon Ball Z. Que estourou. Todo mundo aqui gostou, né? Eu acho. Demais. Vocês querem que eu dê minha opinião? Não, você falou que gostou. Agora você vai falar que você falou. Eu gosto do Dragon Ball. Dragon Ball Z, tem muitos momentos maravilhosos, na minha opinião. E normalmente são antes das lutas com os chefões, né? Então, por exemplo, a saga dos Saiyajins, eu acho Dragon Ball Z muito já tinha 50 legalzinho. anos também. Não. Dá licença. Saga dos Saiyajins é muito bem fechadinha. E aí tem alguns momentos lá, quando eles estão no planeta Namekusei, que tem cenas de ação, assim, geniais, na minha opinião. A Saga do Céu, mesma coisa. Tem as cenas contra os androides. Melhor animação a saga, do avião. Então, exatamente, essa cena. Cara, tem uma cena de luta que eles estão num avião lutando contra o céu, lembra dessa? Sim. Cara, aquilo é digno dos melhores filmes de ação. É muito bom aquilo, muito, muito, muito bom mesmo. Aí chega no Majin Buu. Aí no Majin Buu não deu. No Majin Buu não deu. Pode ser. Porque a saga do Freeza é muito mais enrolada do que a do Majin Buu.
É porque, mano, porque tem a chega uma hora que eles entram dentro do Majin Buu lá pra falar, mas o Majin Buu tem uma coisa muito ruim, legal, cara. que ele traz a rivalidade de volta de Goku e Vegeta. Sim. Aí eles têm que fazer a fusão e tal. Que o Vegeta muito se legal. recusa e até o último. E no final da saga Majin Buu, você tem um Vegeta reconhecendo o protagonismo do Goku. Porque, cara, é você que tem que vencer, é você que tem o poder pra vencer. E ele começa junto lá com o Mr. Satan a ganhar tempo tomando pau do Majin Buu e pedindo pro Mr. Satan ir logo e pedir a força dos humanos pro Goku fazer a Genkidama. E ele tem um episódio, Goku, você é o número 1. Cara, é lindo, assim, da humildade do personagem tão orgulhoso que passou como Majin Vegeta destruindo, matando todo mundo pra lutar com o Goku. Foi humilhado porque o Goku escondeu o poder do Super Saiyajin 3 dele. E no final o Vegeta reconhece essa capacidade superior do Goku e... Essa saga é muito redentora pra ele. Ele como redentora. pai, porque a primeira vez que ele se comporta... A primeira vez que o Vegeta, ele faz algo por outra pessoa, né? Porque até então ele até tava ajudando, mas muito porque ele queria continuar vivo e lutando. E aí ele fala, beleza, eu vou morrer por causa da minha família que tá aqui. Então... A saga Majin Buu é mais sobre o Vegeta do que sobre o Goku. Era muito mais sobre ele. E a gente até tá vendo agora no Super... É que até chegar lá, né, cara, tem chute é, que dura é porque 7 episódios. Não é tão enrolado, cara. É demais. A do Freeza eu acho que é a que mais enrola a gente, porque os fillers são muito. Aí tem aquele Dragon Ball Kai, que pra quem não viu, ele é só recontando a história, com uma animação melhor, porque sem é muito fillers, mais moderna, sem os fillers. Então, assim, é muito mais fluido. Aí você vai ver a saga do Freeza, você vê que, Nossa, a animação tá gostosinha. é algo genial a saga do Freeza. Só que muito os bom. fillers, eles vão deixando ela um pouco... Você fala, pô, o Goku passa 3 episódios na nave, mano. Não, e os 5 minutos pra destruir Namekusei? Meu Deus do céu. 20 episódios, meu. 5 minutos mais lento da história. Exatamente. E quando você pega isso, tanto que agora... É que eu passei pela saga do Freeza querendo, Então, torcendo, tal, não sei o que. memória Mano, aí afetiva. beleza, céu, ok. Quando chegou no Majin Buu, não É que deu originalmente mais, eu acabou. entendi que assim, que Pronto. o Dragon Ball Z acabaria no Freeza, né? Que É. completou um ciclo de história ali, Sim. não teria Sim. mais porquê, mas aí, né? Quando você Sempre pega... tem mais. Sempre tem mais pra ganhar. Que você pega Até agora no Super, até estão querendo fazer uma inversão de dar um certo protagonismo pro Vegeta em algumas coisas. Justamente porque ele é um personagem que amadureceu muito. Certo. E ele é o cara que a gente vê fazendo muitas coisas que, meu, é sensacional. Tanto que chega um momento que ele pede pra fazer a fusão em alguns momentos, então isso é algo também muito engraçado. Tipo, ele com um note fala, beleza, vai ter que fazer a fusão porque a gente não vai dar conta sozinho. Agora deixa eu tirar uma dúvida aqui, porque aí acabou Dragon Ball Z, termina na saga do Majin Buu, inclusive o Majin Buu junto com o Mr. Satan, um negócio mó engraçado. Mr. Satan que a gente não falou, né? Que é um grande alívio cômico. É, aí. o alívio... Ele é a fraude, né? E é um personagem que... então, é... E não tem nada a ver com Satanás. É Gente, só o nome mas vocês dele, sabem mas que na é... minha... Os caras aproveitou Não, vou falar uma coisa pra Vai vocês. dizer isso à minha mãe? Vai explicar isso à minha mãe? Que Ó, tem? não sei se vocês querem cortar isso depois, mas Não, eu vou vou falar. falar aqui. Eu tinha a coleção inteira dos mangás do Dragon Ball Z, né? Mas chegou uma época que eu tava meio... Sim. Né, eu era meio crente bitolado. Sim, sim. E aí fui enchendo muita cabeça, assim, dessa coisa, não, coisas profanas e santas. E aí chegou uma época que umas meninas foram... Amigas lá da minha mãe, né? Levou as filhas dela. E elas viram meus mangás lá. Eu nem mexia mais. Ele tava lá, já trabalhava, não era mais adolescente. Tava lá um meu mural, né? Que era a sala de troféus, eram os meus mangás. Certo. Essas meninas chegaram lá em casa Ai. e elas acharam umas canetinhas e falaram: não. nossa, revistinha preto e branco, vamos pintar. É verdade, cara. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: Max, não fica bravo. Mas Quando aconteceu fala uma coisa. assim, Aí o quê? Não. E não só do Dragon Ball, tinha do Cavaleiros do Zodíaco também. Rapaz. E aí o que E quando aconteceu? foi o velório? O que aconteceu? Não, quando ela falou isso pra mim, eu vi, cara. Eu não mexia mais, eu quase não lia mais. Eu fiquei muito irado. Eu fiquei, muito irado com a Super Saiyajin. Se tivesse lá, acabava com todo mundo. E aquilo, na época, né, na minha também relação com Deus e tal, eu me senti mal com aquele sentimento que eu tive, sabe? Sim. E eu falei, se Deus um dia quisesse tirar tudo isso da minha vida, eu né, não poderia... seria tão difícil assim. E aí, misturado com essas outras coisas, sagrado e profano, Mr. Satan, não sei o que, mas quer saber? Eu rasguei tudo. Você E um rasgou dia eu tudo. ouvi um amigo anteriormente falando, não, esse negócio de Marvel, DC, é tudo demônio, eu tinha revista, eu rasguei tudo. Se fosse hoje, eu não faria mais. Uhum. Tanto que eu já tenho uma coleção nova. Sim. Mas na época, entre aspas, foi bom só no sentido de saber, cara, eu não preciso disso pra viver. então, é eu- entretenimento, eu não preciso disso pra Eu viver. tenho uma experiência muito parecida. Eu aconteceu também me desfiz de uma coisa, né? É, tipo,
Você vai contar da sua... Não vou contar inteiro porque eu já contei em outro episódio. E é bom que eu não conte, que aí vocês ouvem os Fica anteriores. com aquele gostinho. Exatamente. Antes de você falar do maior filler, que é o GT, que você vai chegar, uma coisa do Mr. Satan é tão profano isso, que, por exemplo, Estados Unidos mudou pra Hércules o nome dele. É verdade. Tem país que não passou, porque todo mundo aqui tava em casa, Que é no bem Brasil, na hora que tá, Planeta chega a sua avó na Exato. igreja, você Se tá lá. tiver do círculo de oração Aí lá. você tá um dia Satã, no dia você tá levantando a mão pro Satã, né? O moleque tá Tiago, aceitando o lá, inimigo. da mesma fonte sai tá água lá doce e falando, salgada. Sua voz chega no cu de oração, você tá... E com lágrima nos olhos, né? Assim, né? Satã salvou o mundo. Fala, como é que faz isso, meu Deus do céu? Mas só pra complementar, há fases da nossa vida que a gente precisa decidir o que a gente quer. E eu acho que isso é um processo importante de amadurecimento, entendeu? Então, cara, é isso aí. Você decidiu o que era mais importante pra você. Aí depois, Talvez não volta tava a pronto comprar. naquele momento pra ter a Exato. coleção. É. Eu acho assim, volta a comprar, mas você compra com outro sentimento. Com outro sentimento, exatamente. Você compra de outro... Eu conheci um outro cara também. Agora vai, pinta aí. Nem eu deixo. Não, minha filha não chega perto disso daqui. Minha filha não rabiscou o boletim do meu filho recentemente, aí do mais velho. Mas essa é outra história pra outra coisa. A gente precisa, às vezes, tomar uma decisão. E precisa decidir o que é mais importante no nosso coração. Porque onde tá o seu tesouro, ali tá o seu coração. Então, eu acho que faz parte e não se sinta mal. Se voltasse ao passado o seu mesmo eu, faça de novo. Porque faz parte do amadurecimento e é isso aí. Falamos de coisa boa, vamos falar das duas ruins, né? Vamos lá. Não, pro Jamenson, o que você acabou de falar também é ruim. Porque, ó, até o Z terminou. Aí vem o GT. Eu quero tirar uma dúvida com vocês que manjam mais. GT é Akira Toriyama ou não? Não, é selo de permissão. É igual algumas coisas do Cavaleiro Zodíaco, que esqueci o nome dele agora. Eu nunca lembro. Masami Kurumada. Masami Isso. Kurumada. Ele permite algumas coisas, aí você teve, por exemplo... Claro, ele vai ganhar dinheiro, né? Você teve o Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas, que foi muito bem aceito, foi muito bem contado, que é a história da guerra antes. Tô E teve assistindo o G, o não sei o que você fala, meu Deus. Ó, o episódio G eu gostei, cara, meu. Eu Cavaleiro gostei Zodíaco. do G, mano. Mas teve... Do mangá. O mangá. O desenho é muito diferente. Não, Desenho. o mangá. O mangá. Ah, os Golds, a Alma de Ouro lá, realmente zoado. vacilou. Então, um pouquinho. assim, são Só o coisas... Figode ali foi um supra-sumo, né? São coisas feitas Eu por queria que fã. fosse bom, mas... Tá. É que o Akira Toriyama caiu na mesma limbo do Masami Kurumada, que não vou escrever mais nada. Aí liberou pros fãs. Aí eu só começo a fazer o cara, melhor Eu voltar a acho que eu vou escrever. voltar. Que se for pra isso aí encerrar a minha história. Mas o GT é tão ruim assim? Eu vou falar pra mim depois do Jamerson aí que gosta dessas coisas. Eu gosto de duas coisas importantes de GT. A Pan, que é um personagem que eles ainda não aproveitaram bem, que é a filha do Gohan, que seria a neta do Goku. Eles envolvem um personagem feminino muito bom da história. Sim. E o Super Saiyajin 4. Isso aí. E que é legal, isso é legal no GT, que é o Gohan com a Videl, né? Que é a filha do Mr. Satan, que eu acho um personagem interessante. Quer dizer, ela sabe que o pai dela não é uma fraude. Ela sabe que ele é ruim. Mas ao mesmo tempo ela fala. E ela conhece os caras que realmente salvam o dia, no fim das contas. Só que ela fica naquela. É meu pai, né? Então eu acho um personagem bem interessante. E os caras da equipe, né, dos guerreiros do Dragon Ball, eles entendem isso. Deixa ele ficar famoso. Eu não tô nem aí com a fama. Exatamente. Deixa ele ser feliz. Eu não curto porque eles nerfam o Goku, mas enfim. O GT você tem esse lance de tentar levar pro clássico de novo, fazer o Goku virar criança de novo, né, aquelas memórias mais que... E agora não é mais na Terra, os casos esferas do dragão na galáxia, no universo, né? Mas assim, eu gosto do GT, as mesmas coisas que você falou. E, cara, a batalha final é legal. A batalha final do GT e aquele finalzinho lá que mostra lá os momentos da série, cara. Quem não chorou naquilo? É porque você gosta do Godita também, pode falar. Eu tinha um bonequinho do Godita. Godita também foi embora naquela leva. Não, assim, eu acho que tem coisa interessante, mas eu acho que a construção num todo é ruim, mas você tem o próprio Baby Vegeta lá, é um vilão legal. É um vilão legal. É um vilão legal, ele tem bom Baby vilão. Vegeta, tem isso aí? É que o Vegeta é possuído por um Sufurudin, que era a raça que foi destruída pelos Saiyajins. Tem uma vingança. Tem uma história... É a melhor historinha que tem. Assim, tipo, não antes. Quando chega no Baby, começa a ficar mais interessante. Aí você tem o Super Android 18. Aí já... Não, 17, né? 17, aí, Super 17. Funde Android.
Eu acho o Super Android 17 massa. Não, o design dele é maneiro. Mas a história eu Mas acho... Só que assim, o que Mas me acontece? parece que o GT tem mais ritmo do que o Z. É porque ele é curtinho, Tem, né? É curto, né? É curto. Mas assim, ele podia ser mais. E assim, qual o problema do GT? Focou muito no Goku, na Pan e no Trunks ali, né? Desprezou os outros personagens. Gotenks é um moleque que só fica no celular, quer só namorar. O Gohan E não ainda aparece. assim O Vegeta só tem esse momento mesmo e quando ele vira Super Saiyajin 4. E o resto não aparece. E ainda assim o... Kuririn, Mas esses caras policial. velhos também, né, velho? O Gil é mais importante, porque a gente sabe o Gil né? que é um O robôzinho. robôzinho chato demais, Porque velho. o Trunks, ele é focado, mas ao mesmo tempo ele é um frouxo no anime. Ele não tem poder, não tem nada. É um cara que cuida da corporação cápsula e... Você não tem um Ele Trunks vira o tão... paizão, né, do rolê. Você não tem um Trunks tão legal quanto o da saga Não, Android. não. Porque aquele Trunks você fala, aquele- aquele cara Aquela foi forjado espada no lá- fogo. Não, aquela espada lá é da hora, velho. Que é ressuscitado no Super, muito o Trunks. Bom, Isso. Muito bom. Vamos lá, Jamerson, defenda o GT. Rapaz, pra mim, particularmente, o GT tem aquele mesmo gostinho de infância ainda, né? De uma parte da adolescência. E eu vejo as partes boas que a gente tem no GT, eu concordo com o Carlos e com o Max, só acrescentaria a música, que a música do GT é Sim. muito massa. Não, É, maravilhoso, ali- maravilhoso. É porque, pra mim, isso tudo é tão bom que Compensa. sobrepõe. Dá pra fazer as a coisas vista ruins, grossa. sabe? Eu faço uma vista grossa. Uhum. Porque eu acho o Super Saiyajin 4 muito massa, muito A legal. construção eu também Eu muito acho a boa, velho. personagem Eu gosto mais de GT muito também. boa. Até o Gil, eu acabo gostando daquele robôzinho chato. Aí você Sabe? Ele acaba sendo aquele alívio cômico ali no meio das coisas, sabe? Eu gosto muito de quando o Vegeta ele entra nessa mini saga dele, né? Do Vegeta Baby, depois ele vira o Super Saiyajin 4 também. Eu gosto dessa construção dele. E o Gogeta eu acho sensacional. E isso me faz gostar muito. Por mais que não seja, assim, algo canônico, algo... Enfim, mas eu gosto muito. Não é Muito. mais canônico, né? Agora Não. pula do Z direto pro Super. Uma coisa interessante, o Godita é que muita gente não viu o filme, que é canônico. Filme. Porque ele não é um personagem do GT. O filme Super, o Dragon Ball Super. Não, é um filme que eu esqueci o nome do vilão. O filme o do Janemba. Isso. Mas esse não todos os filmes de Dragon Ball é um universo paralelo, É. né? Mas foi também que nem o Broly, um personagem que, né? E aí, estourou, como né? eles inventaram o Godita, que é a fusão com a dança do Goku e do Vegeta, e como foi um filme, somente a gente aqui, né, país série C, não assistiu na época. Sim. Então todo mundo ficou, nossa, um personagem novo. E ele não era, apesar de ter o Super Saiyajin 4, aí sim é novo. Então, mesmo eles tendo anulado o GT, esse personagem continua. Inclusive, rola o mito eterno que o Super Saiyajin 4 vai ser aproveitado. A gente tá esperando eu isso também aí. espero que sim. Porque é um designer maravilhoso. É um design maravilhoso. Isso aí, os Não, caras... é bonito, é Pra bacana. mim, todas as formações do Goku é a mais legal. Não, mais é legal. muito louco, é muito louco. É bonito Eu mesmo. gosto muito da 3. A 3 também, eu também gosto. Mas a muito. 3 é com o cabelo gigantão? E agora a pergunta, A como 3 seria é o cabelo da a... base. se Sem o Napa, sobrancelha, como sem seria o sobrancelha. Napa Só Saiyajin o e o calvo. Raditz Super Saiyajin 3? A Super Saiyajin 3 Seria fica loiro, né? Não, tamanho fica o cabelo desse cara. O Super vocês gostam? O Super... O beleza? Jam não gosta Super muito bom. ali. O Jameson não curte. Eu acho legal. Que é Eu mangá acho do Super. que... Eu acompanhei de verdade onde foi o anime, até o Torneio do Poder Termina lá. num poder? Num torneio isso aqui? Tem outro torneio? Tem Não, agora um torneio das galáxias, Não né? devia chamar Dragon Ball, devia chamar torneio... É o torneio do poder. É, mas Dragon Ball é só o Isso Dragon que me Ball deixa mesmo. triste. Aí o Super foi diferente, porque assim, por exemplo, todo Dragon Ball clássico e Z teve um mangá que era um mangá único. Na verdade, era Dragon Ball. Até o final, Certo. que seria o Z, era um Dragon Ball. Aí não teve mangá do Dragon Ball GT. No Dragon Ball Super, eles fizeram um primeiro anime, começaram fazendo anime, filmes. Aí depois veio o mangá, porque quem desenha o mangá é o cara que criou o Dragon Ball AF, que era um fã, que é o Toyotaro, um fã de Que é Dragon muito Ball que bom, desenhou um inclusive, mangá que repercutiu muito, que tinha o Goku Super Saiyajin 5 e tal. Cabelo prateado. E agora o Akira escreve a história e o Toyotaro desenha, né? Então, o que aconteceu? Agora o Dragon Ball Super acabou, a princípio, na fase do Torneio do Poder, e nesses dois filmes que lançaram agora, que é o do Broly, que também apareceu o Godita, e o do filme do Gohan lá, do Cell Max. Só que o mangá continua, então tá uma história diferente, não tá 100% igual a que tá nos filmes, né, na série, né? Eles vão encurtando algumas coisas, o que é tipo pra você conseguir aproveitar. Ver o mangá, porque no mangá tem coisa diferente do que tá rolando na série, e ver a série porque tem coisa diferente que não aparece no mangá. Então os caras criaram essa jogadinha também, e agora o mangá já tá numa história bem avançada. Tá. Marqueteiro, né? Não se sabe quando vai acabar. E Jameson, a gente queria que você criticasse o live action, cara. Melhor coisa já feita de Dragon Ball, né? Segundo.
Eu me recuso até a criticar. Recuso qualquer coisa sai da minha boca frente a isso. Então, Cara, eu só assisti uma cena final lá que... Cara, eu assisti a cena final e falei... Não, isso não é Dragon Ball. É coisa de americano. Eu me recusei a assistir, eu não assisti. Eu também não vi. Parece Hairstyles, pô. Só os vídeos que eu vi. Não, tem uns fios live action na internet do YouTube muito mais da hora do que desse filme aí. Nossa, a pior porcaria já feita na história da humanidade. O que vai ter pro futuro? Continua o Super, eles continuam produzindo. O Super vai continuar. E tem mais filme pra sair também. E esses filmes, eles estão entrando como canônicos, né? E vai moda filme de anime pro cinema agora. E vai fazer live action? Outro live action? Cara, não sei. Não, Deus que queira que não, né, mano? Mas a cara do Zodíaco. Eu não conheço um live action bom. Death Note. O que foi aqui? Não, mas calma lá. É porque o Death Note ele tem mais de um live action. Tem o Death Note, que a Netflix produziu. Que é muito ruim mesmo. Mas tem um japonês que é aceitável. Que é a história. Não, mas um é aceitável. Os outros já... Sim. O primeiro é aceitável. Aí os que os japoneses fazem são melhores. Os que os americanos fazem, eles arrebentam. Japonês não lida bem com vida real, essa é a verdade. O negócio é fazer desenho. Começa a envolver... Eles não conseguem reproduzir o desenho na vida real, não adianta. Pede pros coreanos fazer agora. Agora acho que os caras vão Mas vai vir um live action aí que, ó, vai arrepiar todo mundo, Donnie Pisk, meu Deus. Eu quero ver a bela porcaria que isso vai se tornar. Live action é pior. E os jogos, Carlos? Ah, verdade, só falando dos jogos. Dragon Ball tem jogos muito bons. Tem jogos muito bons. Tem jogos... Tem um que me marcou, Dragon Ball, Budokai, Tenkaichi 3. Meu amigo. O que eu mais joguei foi o Play 1. Dragon Ball Z Final Bolt. Final Bolt joguei muito também. Muito bom. Que era do GT, né? Era do GT. Mas é tudo de lutinha? Mas era zoado o jogo, mas ele era... A gente gostava, eu gostava de jogar. Tudo luta. O que eu joguei mais recente, que é um... Não tem como não ser luta, Dragon Ball também, né? Vai ser um RPG. Seria legal. Mas é o Dragon Ball Kakaroto, que saiu, que aí o nome já diz, né? Com quem é o personagem que você mexe o jogo inteiro, praticamente. Que ele é luta, mas ele mescla um pouco de RPG, porque você upa o personagem, você faz algumas coisas. Sim. E aí tem esse Fighter Z que o Felipe ia contar, que esse tem o Deus e Yantia lutando. Nunca joguei, mas é muito da hora, porque ele é totalmente anime. Porque vocês já estão na linha de MMO com gacha, né, velho? É um negócio que aparenta ser mundo aberto e você vai fazendo umas comprinhas ali no jogo. Tá quase virando MOBA, Dragon Ball. Personagem, então... O que eu joguei foi aquele Legends de celular, que eu acho bem legal, assim, mas também já enjoei aqui, porque você tem que conseguir personagem ficar pegando moedinha aqui, é muito ruim. Eles criaram um MMO de Dragon Ball. Eu gostei do Budokai 3, velho. MMO de Dragon Ball. Super Botuden. Tem o Dragon Ball... Do Super Nintendo, Next Dimension. Aí sim, aí falou a minha língua. O primeiro jogo que eu joguei Dragon Ball foi esse aí, meu. Muito bom. Ou seja... Rei do capitalismo. O Freeza é inspirado no Akira Toriyama. É essa que eu deixo pra vocês aí. Não, falando sério, o Freeza ele é inspirado nos especuladores imobiliários do Japão, que quase quebraram o Japão nas décadas de 80 e 90. Você vai falar dos nomes dos caras, tudo a ver com culinária? Não, quem tem a ver com todos? Freeza, é o Freezer. O teu irmão dele, o Cooler... É a família Ambev. Velho. Alô, Ambev. O pai dele é o Rei Cold. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.